Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente continua trabalhando aí o ciclo trigonométrico. Na última aula mostrei para vocês como determinar, né, o seno e o cosseno de um ângulo no ciclo, né? Mas hoje a gente vai começar a trabalhar com valores, né? Na aula passada nós falamos sobre o sinal, vimos como determinar o sinal do seno, o sinal do cosseno, né? Mas quando a gente fala de valores trigonométricos, o ciclo trigonométrico, apesar de ele dar para a gente uma aproximação, né, desses valores, mas essa aproximação muitas vezes ela não tem a precisão, né, que a gente deseja. Então é muito legal a gente poder utilizar de uma tabela, né, para fazer, para determinar o seno e o cosseno de ângulos aí, né? O grande problema é que as nossas tabelas normalmente são dadas para o primeiro quadrante só desse ciclo, né? Então, normalmente as tabelas que aparecem nos livros, elas vão de 0 grau até 90 graus, né? Mas então, como seria possível a gente determinar o seno ou o cosseno, né, ou mesmo a tangente aí, de valores trigonométricos, de ângulos, né, que não estejam no primeiro quadrante? Né? Se eu tiver um ângulo que está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, como é que eu faço, né, para determinar o seno, o cosseno desse ângulo? Né? Então a ideia é a gente trabalhar isso hoje. Queria mostrar para vocês um método para a gente enxergar, né? A gente chama isso de redução ao primeiro quadrante, né? De enxergar um número que está, um ângulo que está no primeiro quadrante e que tem os mesmos valores trigonométricos de um ângulo que eu estou procurando no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, né? Então o que eu posso afirmar para vocês já, né, antes de começar aqui a demonstração, é que é possível a gente determinar o seno, o cosseno, e depois nós vamos ver a tangente também, de qualquer ângulo. A gente sabe que tem infinitos ângulos, né, no ciclo trigonométrico. Eles podem estar numa segunda, numa terceira, numa volta n aí do ciclo. Eu posso determinar qualquer ângulo, né, o seno, o cosseno, a tangente de qualquer ângulo, me baseando aí no primeiro quadrante, nos valores do primeiro quadrante, porque todos os outros valores, então, de segundo, terceiro e quarto quadrantes, vão repetir o que aconteceu aqui nesse primeiro quadrante, né? Então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que a gente faz isso, tá? Separei aqui, então, estou fazendo 3 desenhos, tá aqui só dá para ver 2, vou mostrar para vocês aqui. Olha, são 3 desenhos, né? Onde a gente vai fazer essa passagem, essa redução do segundo quadrante para o primeiro, do terceiro quadrante para o primeiro e depois do quarto quadrante para o primeiro. Quer dizer, vamos enxergar aí quem é parecido com o ângulo, né, no primeiro quadrante, independente de onde ele esteja no ciclo. Vamos lá? Então, vamos começar marcando um ponto aí no segundo quadrante, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, os 120 graus, aqui é o 90, então mais ou menos nessa altura aqui eu teria o 120, tá vendo? E vamos supor que eu queira saber, então, o seno e o cosseno, né, desses 120 graus. Se eu for procurar na minha tabelinha, no meu livro, por exemplo, nosso livro aí a gente tem uma página, né, que fala sobre os valores, tal, tem toda a tabelinha, mas ela vai de 0 a 90 graus. Então, se eu quiser procurar lá o seno de 120, eu não vou encontrar. Mas olha uma coisa interessante, ó. O 120 graus, se eu quiser o seno dele, eu vou precisar projetar, então, nesse eixo vertical, que a gente chama de eixo do seno, né? O eixo do seno. E essa medida aqui seria o seno dos 120 graus, olha. Eu já sei, né, a partir da aula anterior, eu já sabia lá que aqui está o 0, né? Aqui vai até o 1, o raio é 1, então esse número é um número menor que 1, maior que 0, número positivo aí, né? 0, alguma coisa, né? Positivo. Agora eu não sei exatamente aqui, eu não tenho condição de saber exatamente, mas olha, o que eu sei? Eu sei que existe algum valor aqui no primeiro quadrante que, quando projetado para o eixo do seno, vai ter exatamente o mesmo valor do 120, né? Que valor que é esse? Que número que é esse? Olha, é só a gente trazer aqui do 120, ó, eu já projetei aqui, eu vou continuar essa linha
e vou chegar num ponto aqui, tá vendo? Esse ponto, ele é simétrico ao 120. Percebam que ele está na mesma distância. Essa distância deve ser, que não está tão bem feito, né? Mas olha, essa distância deveria ser exatamente igual a essa. Então, ele é simétrico. A gente percebe simetria também aqui. Essa distância é igual a essa. Essa distância, esse arco, ó, é igual a esse também. Aqui, lembrando que aqui é o 180. Então, eu consigo perceber facilmente quem é esse ponto. Posso deduzir aí a partir dessas distâncias iguais. Então, por exemplo, olha, do 90 ao 120, aqui que tem 30 graus esse pedacinho aqui, não tem? Do 90 até o 120, ó, 120 menos 90, tem 30 pedacinhos aqui. Aqui tem que ter 30 também. Ah, se aqui é 90, então se eu voltar 30 aqui, aqui tem que ser o 60. Ah, já descobri quem é esse ponto aí. Uma outra forma de fazer, também bem simples, é usar esse arco. Eu gosto muito desse arco. Bem fácil. Olha, ele é igual a esse. Então veja desse lado, ó, 180 menos 120, aqui tem 60 aqui, ó. Se tem 60 graus aqui, é porque aqui tem 60 também. E se aqui é o zero, aqui só pode ser o 60. Perceberam? Então quem seria esse seno agora do 120? Ah, esse seno do 120 é o mesmo seno do 60. Mas o seno do 60, lá na tabelinha, se a gente for olhar, é a raiz de 3 sobre 2. Ah, se o seno do 60 é a raiz de 3 sobre 2, então o seno do 120 também é. Percebe? E a gente consegue determinar, então, por exemplo, o seno do 120. Posso escrever assim, ó, que o seno, vou trazer mais para cá, que o seno dos 120 graus é igual ao seno do 60. Ah, então é a raiz de 3 sobre 2. Né? Se eu quiser saber o cosseno desse ângulo, olha, o cosseno dele eu traria para cá, tá vendo? O cosseno do 120 seria essa medida aqui. É a projeção do 120 em cima do eixo horizontal, o eixo dos cossenos, né? Que nós vimos na aula anterior. Então, olha, esse aqui seria o cosseno, é um número negativo. Eu já sei que essa parte aqui é negativa, né? Um número negativo. Mas quanto que é esse cosseno aqui? Ah, se o 120 é simétrico do 60, está na mesma distância, então se eu projetar o 60 aqui, não está muito bem feito, mas se eu tivesse feito bem caprichadinho, eu veria que essa medida seria exatamente igual a essa. Então, essa medida eu conheço, porque o 60 é um número conhecido, é um número de tabela, a gente pode consultar a tabelinha. Então veja, se o cosseno de 60, essa medida aqui lá na tabelinha, é meio, então o cosseno do 120, olha aqui, ó, é o meio também, só que por lado negativo. Ah, então é menos meio. Posso escrever isso também, olha. Poderia escrever aqui que o cosseno do 120 ele é igual ao cosseno do 60, só que com o sinal trocado, menos. Vocês lembram quando a gente conversou sobre essa regra aqui, pessoal? Lembra lá? Deixei para vocês como uma regra, mas eu falei para vocês que depois a gente ia entender a lógica, né? Então hoje eu estou mostrando a lógica da coisa para vocês aí, tá vendo? O cosseno de um valor, né, de um ângulo agudo, é igual ao cosseno oposto, né? O oposto do cosseno do seu suplemento. Né? 60 com 120 é 180, né? São suplementares, e os cossenos são opostos, tá vendo? E a regrinha do seno aqui também, ó, 60 com 120 são suplementares, e os senos são exatamente iguais. Seno de 60, seno de 120 são exatamente iguais. Né? Então, a gente tem aí a redução do segundo para o primeiro quadrante. Então, ó, resumindo rapidinho, sempre que eu quero do segundo para o primeiro quadrante, né, saber quem é o correspondente lá, o simétrico, eu passo reto aqui, ó, uma linha horizontal, uma linha paralela ao eixo dos cossenos, ó. Passo reto, marco o pontinho e vejo quem é esse pontinho, olhando simetria. Então, esse tamanho ficou igual a esse. Ah, se aqui tem 60, então aqui também tem. Se aqui é o 0, aqui é o 60. Aí eu consigo enxergar o valor e depois enxergar o valor do simétrico aí, né? Terceiro quadrante, vamos ver? Olha,
Se eu tiver um valor agora no terceiro quadrante, vamos supor que eu queira marcar o 240 graus. Aqui era o 180, com mais 60 aqui, ó, vai chegar mais ou menos aqui. Eu vou marcar o 240 e eu quero saber também quem é o seno e quem é o cosseno do 240 graus. Vamos lá? Então, olha, antes de determinar valores dele, eu vou procurar o simétrico, quer dizer, quem que é parecido, que tem os mesmos valores dele, lá no primeiro quadrante. E a regrinha aqui é a seguinte, ó, quando eu estou no terceiro quadrante e quero saber quem está simétrico lá no primeiro, eu tenho que sair daqui, passar pelo centro e ir para o outro lado. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar uma reguinha para fazer isso daí. Olha, eu vou sair do centro, vou sair do ângulo, daqui, ó, vou passar pelo centro e vou até o outro lado lá. Tá vendo? Quando eu faço isso, pessoal, esse pontinho aqui é simétrico ao 240. Então, o ângulo que tiver aqui vai ter os mesmos valores trigonométricos do 240, o mesmo seno, o mesmo cosseno, só o sinal que pode ser diferente, mas os valores em módulo, né, os valores sem se preocupar com o sinal, aí, em valor absoluto, eles são exatamente iguais. Então, veja, quem é o número que está exatamente nesse lugar? Né? Então, vamos pensar um pouquinho, olha, vamos pensar esse pedaço aqui. Olha, do 180 até o 240, subiu aqui 60 graus. Ó. Esse pedaço tem 60 graus. Só fazer uma subtração. 240 menos 180, né, que eu vou encontrar 60 graus aqui. E esse pedacinho aqui, ele é igualzinho a esse pedacinho aqui. Ó. Tá vendo? Por simetria, esse pedacinho é igual a esse. E se aqui é o zero... Não, então aqui tem 60, aqui tem que ter 60. Se aqui é o zero, aqui certeza que é o 60. Tá vendo? Ah, mas então o 240 também é simétrico ao 60. Isso significa que o seno de 240 é essa medidinha aqui, ó. Tá em cima do eixo do seno aqui, é um número negativo. Mas quanto que é? Ah, é igual ao seno do 60. Ó. Se o seno de 60 era a raiz de 3 sobre 2... Então, o do 240 também é raiz de 3 sobre 2 aqui, ó. Mais ou menos 0,86 aqui, tá vendo? Aqui está o 0,5, né? 0,86 mais ou menos, ó, uma aproximação aí da raiz de 3 sobre 2. Só que para baixo, então menos a raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Esse seria o seno de 240. Ó, o seno de 240, ele é igual ao seno do 60, só que com o sinal trocado. Então, a menos seno 60. Então, ele é menos a raiz de 3 sobre 2. Né? E o cosseno do 240? Olha, se a gente projetar para cá, o cosseno do 240, olha ele aqui, ó. Se eu perguntasse, determine o cosseno do 240. Eu já saberia que só pelo desenho que o cosseno é um número negativo, porque está para trás aqui, né? Para a parte negativa. Agora, quanto que é isso? Ah, ele é igual ao cosseno do 60. Então, se eu projetar o 60, olha o 60 aqui, ó. Tá vendo? O cosseno do 60 na tabelinha é meio. Então, esse valorzinho aqui, que é o cosseno do 240, é meio também, mas para o lado negativo. Então, menos meio. Vou escrever isso também, ó. O cosseno do 240 é igual ao cosseno do 60, né? Só que com o sinal trocado. Né? Então, o cosseno aqui é menos meio. Tá vendo? E agora vamos para o quarto quadrante. Vamos olhar o último caso aí de redução ao primeiro quadrante. Quarto quadrante, pessoal. Então, imagine que eu tivesse agora um valor aqui no quarto quadrante. Vamos pegar aqui o 300, só para ficar semelhante aos anteriores, tá? O 300 graus, ó, aqui estaria o 270, aqui o 360. Ele está 60 para trás, ou ele está 30 para cá, né? Está mais ou menos aqui assim. 300 graus. Quero saber também o seno e o cosseno. Olha aqui, ó. O seno dele. Opa. Aqui estaria o seno. Ó, o seno é tudo isso aqui, tá vendo? Esse valor negativo grandão aqui seria o seno dele. E o cosseno dele seria esse valor, ó. Ah, mas quanto que é isso, né? Não tenho noção aí, por enquanto eu não sei. Eu sei os sinais, ó.
que o cosseno é um número positivo e que o seno dele é um número negativo. Agora, quanto que é? Bom, vamos descobrir o simétrico. Então vamos lembrar rapidinho que no primeiro quadrante eu passava reto aqui horizontal e encontrava o pontinho, né? No terceiro quadrante eu subia passando pelo centro e aí eu encontrava o pontinho simétrico. Agora no quarto quadrante, o que eu posso fazer para sair daqui e chegar lá no primeiro quadrante, né? Eu vou subir reto por aqui, ó, e vou continuar e vou encontrar o meu simétrico lá em cima, tá vendo? Então eu subo reto aqui e encontro o meu simétrico. Então, quem é esse pontinho que está aqui? Olha aqui, ó. A gente pode usar, por exemplo, esse pedaço. Quanto que tem nesse pedaço aqui? Do 300 até o 360, ó. Tem 60 pedacinhos aqui, ó. Se tem 60 pedacinhos aqui, aqui também tem que ter 60. E aqui é o zero. Então aqui tem que ser o 60, gente. Com certeza. Poderia ter pensado nesse pedacinho. Esse pedacinho é igual a qual pedaço? Igual a esse, né? Então aqui está o 90. Olha, 270 para 300 teria 30 pedacinhos aqui. Aqui tinha que ter 30 também. Se aqui é 90, certeza que aqui é 60, para poder ter 30 aqui também. Então a gente descobre que ponto que é esse, descobriu esse pontinho simétrico, ponto, pronto. Agora a gente pode resolver o exercício, porque esse número a gente conhece, esse número está na nossa tabela, né? Todos esses valores do primeiro quadrante estão na nossa tabela. Ou estão na tabela de ângulos notáveis, né? O 30, o 45, 60, ou no máximo eu vou precisar consultar uma tabela mais detalhada do livro, que vai ter todos esses valores aqui, né? Então, entrei aqui no primeiro quadrante, pronto, estou sossegado porque eu conheço todos os senos, os cossenos e as tangentes nessa região, né? Então é isso que eu preciso. Então pegar valores de outros quadrantes, levar para o primeiro quadrante, procurar um simétrico no primeiro quadrante, porque daí eu consigo saber o valor com certeza, né? Vamos fechar então esse daqui, dá uma olhada aqui, ó. O seno de 300 graus seria igual a quanto então? Ó? Eu já sabia que ele era negativo, mas ele era quanto? Ó, é igual ao seno de 60. O 60, esse aqui é o seno dele, né? O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 300 graus, que é o mesmo pedaço, só que negativo, então ele é menos seno de 60. Ó, o seno de 300 é igual ao seno de 60, mas com o sinal trocado, eu indico dessa forma. Menos o seno de 60. Então, ele é menos a raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Essa região aqui menos a raiz de 3 sobre 2, menos 0,86 mais ou menos, né? E o cosseno de 300 seria quanto, né? Estou fazendo apertadinha aqui. O cosseno de 300 graus, olha aqui, ó, é essa medidinha aqui, ele é exatamente igual ao cosseno de 60. O 60, quando eu projeto, dá exatamente o mesmo valor. Então, se o cosseno de 60 é meio na nossa tabelinha, o cosseno de 300 também é o mesmo meio. Cosseno de 300 igualzinho ao cosseno de 60, então igual a meio, né? Então, os exercícios dessa aula, né, de redução ao primeiro quadrante, eles vão envolver essas três situações, então, de redução, né? Do segundo para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro quadrante, do quarto para o primeiro quadrante, né? E eu acho que é possível, então, a gente fazer os exercícios, não tem nada de muito diferente nos exercícios, com exceção, né, de estar aparecendo aí várias vezes os ângulos escritos em radiano, né? Então, se ele está escrito em radiano, o que muda, né? O que nós vamos precisar pensar? Então, deixa eu mostrar para vocês rapidinho isso daí aqui. Fazer aqui de qualquer jeito, só para a gente poder pensar. Então, imagina aqui uma situação em que eu queira, então, vamos escrever um ângulo aqui, vamos botar o 120, mas vamos colocar em radianos, né? Então, 120 estaria nessa posição. Vamos fazer assim, ó, quero saber quanto que é o seno, tudo bem?
Pode ser o 120 mesmo, 120 seria 30, 60, 90, 120 seria 4 sextos. 180 por 6, 3, 4, 2. Então, ó, o seno de 4π6 radianos, por exemplo. Então, vai aparecer no exercício lá uma situação desse tipo. Olha, determine o seno de 4π6 radianos. Né? E como é que nós vamos fazer isso? Então, uma possibilidade seria pegar e transformar isso daqui em graus e fazer o que a gente aprendeu aqui. Né? Talvez muita gente queira fazer isso, mas eu aconselho tentar usar o valor em radianos para ir acostumando com ele. E é bem fácil da gente fazer, às vezes é até mais fácil fazer a redução em radianos do que em graus, não precisa fazer continha aqui. Como é que seria o caso? Olha, eu vou marcar esse ponto aqui então no meu ciclo. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o π, que é meia volta, ó, o π ele vai daqui até o outro lado aqui, nós aprendemos isso, o π é 180 graus, né? Ele vai do zero até o outro lado aqui, ó. Esse é o π. Nós vamos pegar o π, vamos dividir em 6 partes e tomar 4, pegar 4. Então, ó, divido em 6 e pego 4. Então, ó, começo daqui, vou dividir em 6 partes isso aqui. Então, eu vou dividir em 3 esse primeiro pedaço e em 3 o segundo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divido em 6, ó, e pego 4. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse lugar aqui é o 4π6 radianos, ou 120. Vejam aqui, ó, que é o mesmo lugar do 120 aqui, tá vendo? Então, estou fazendo, só que eu estou fazendo com radianos. Olha. E aí depois fica muito fácil, porque quem é o simétrico, né? A redução ao primeiro quadrante. Olha aqui como fica bem simétrico. Esse pontinho é simétrico a esse, ó. Ah, então esse daqui deve ser o meu ponto semelhante a ele, que eu vou usar para resolver o exercício. E que ponto que é esse daqui? Olha, se esse daqui era o valor, né, do π que eu dividi em 6 pedaços e peguei 4, esse daqui é o π que eu dividi em 6 pedaços, mas peguei 2. Olha, se eu pegar o π, dividir em 6 pedaços e pegar 2, eu estou aqui. Divido em 6 e pego 2. Se eu simplificar aqui, dividindo por 2, eu tenho π3, que é os 60 graus, pessoal. 180 dividido por 3 é os 60 graus, é o número que está aqui. Tá vendo? E aí eu vou lá, mas esse aqui é os 60 graus, então eu posso olhar na tabelinha lá, nos 60 graus, né? E aí eu vou saber também, ó, então o seno desse ângulo é igualzinho ao seno do 60, é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno desse valorzinho, ó, é igual ao cosseno do 60, mas só que para o lado negativo. Então se aqui é meio, aqui é menos meio. Né? Menos meio. Ah, então achei, ó, o seno dele e o cosseno dele. Tudo bem? Então é possível fazer assim. Eu gostaria que vocês tentassem fazer desse jeito. Mas uma outra saída, né? Se não der certo e tal, transforme em grau isso daqui e pensa com grau, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí. E vamos fazer atividade. Então os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem são: nós vamos pular o exercício 3, porque eu quero falar depois sobre essa relação que é dada no exercício 3. Nós vamos fazer o exercício 4, 5 e 6. Então, vou marcar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Exercícios 4, 5 e 6 da página 39 do nosso livro de matemática, pessoal. Tá? Pedir para vocês se esforçarem, tentar fazer direitinho, tá? Capricha nas bolinhas aí. Vai ficar bonito o caderno, vocês vão ver. Tá bom? Até a próxima, pessoal.